Não sei se eu consegui. E nessa parte aqui a gente desce com o scroll do mouse e aqui embaixo, ó, tá a especificação do programa, tá vendo? Aí a gente vai lá, clica aqui nesse verdinho e faz o download do programa. Aí o que a gente tem que se atentar aqui, ver a questão do computador, se é 64 bits ou 32 bits. Mas aqui tá falando tudo certinho, tá? Para vocês baixarem a versão correta e não dar nenhum problema para vocês. Agora vamos lá pro Valentim. Ó, depois de baixar o programa, a gente vem para essa interface aqui do programa, do Valentim. Aí a primeira coisa para poder a gente acionar a tela do Valentim, a gente vai clicar aqui no novo. Aí aqui vocês vão ver que está escrito lá nome da peça de modelagem e unidade de centímetros. É que a gente vai escrever aqui base. E vou colocar aqui um OK, só para poder acionar a tela. Aí o que significa? A diferença do Valentina para os outros programas. O Valentina, ele é um programa paramétrico. Ou seja, como é que ele faz a modelagem dele? A gente vai fazer a modelagem do Valentina através de funções, tá? Então, nós vamos utilizar funções. Vamos utilizar fórmulas, que nós vamos colocar lá. A fórmula de busto, fórmula de quadril, altura de corpo, cintura, os comprimentos de joelho, tornozelo, largura de costas, essas coisas. Vamos fazer tudo isso lá dentro da tabela de medidas do Valentina e depois a gente traz aqui para dentro do sistema. Aí vocês podem estar se perguntando, como assim, Yara? Que medidas são essas e como nós fazemos isso? Quando a gente baixa o Valentina, nós vem junto com o Valentina dois programas a mais. A Tape, que é essa daqui, e o Puzzle. O que significa isso? A Tape ela vai ser responsável por fazer a tabela de medida da gente. Então, nós vamos construir a nossa tabela de medida através da Tape. E o puzzle, o que significa ele? Nós vamos fazer o encaixe. Esse encaixe automático, ele vai vir através do puzzle, tá? Deixa eu mostrar aqui a tape rapidinho para vocês. Ó, aqui é a tape, tá vendo? A interface dela é essa. Aí aqui eu tenho arquivos, medidas, janelas e ajuda. Aqui em arquivos, por exemplo, quando eu clico aqui em novo, aí eu vou escolher meu tipo de tabela, tá? Ao tipo de tabela que eu quero. Se é uma tabela individual, uma tabela única, ou se é uma tabela multisize. O que significa multisize? Vários tamanhos. Tamanhos P, M, G, GG, G1, G2, G3. Você pode variar, você pode colocar a quantidade de tamanhos que você quiser. Aí, por exemplo, aqui, ó, na multisize, vou colocar aqui individual. Aí, ok. Aí, aqui, nessa interface aqui da tabela de medidas, nós vamos adicionar nossas medidas. Aí tem duas formas de adicionar elas: através de conhecidos ou através de personalizados. Aí eu posso adicionar de dois jeitos. Se eu colocar através de conhecidos, o próprio programa, ele tem algumas, ele tem na verdade, todos os tamanhos de medições de corpo aqui, ó. Aí a gente só vai escolhendo o que a gente quer e vai colocando nele. Por exemplo, aqui a altura, que é o número 1, tá vendo? Que altura é essa? Aí ele vai nos dar, o número 1 tá aqui, dizendo que é da ponta da cabeça até o tornozelo, até a planta do pé lá embaixo, tá vendo? Aí isso é a altura número 1. E assim sucessivamente, com as outras alturas também. Tanto a altura quanto circunferência, tá, gente? Tanto parte de altura como circunferência. Eu, particularmente, eu não uso essa parte de adicionar conhecidos. Eu prefiro adicionar personalizados, que eu mesmo personalizo minha tabela. Como eu faço isso? Eu venho aqui em adicionar personalizados. E aqui em adicionar personalizados, eu vou e começo a fazer a minha edição da minha tabela de medidas. Aí aqui já está em centímetros, aí aqui é a dimensão. Aí eu vou colocar aqui minha dimensão, o que é que eu quero, se é tamanho, se é a altura, o que é, vou colocar aqui, vou colocar o nome, tá? Vou escrever o nome aqui do que eu quero. Vamos supor que eu coloco aqui busto. Entendeu? Vou colocar aqui o valor.
Vamos supor que eu colocasse aqui 88 centímetros. Aí já vai ficar aquele lá, tá vendo? Aí se eu quero mais um, aí eu clico novamente, adicionar outro personalizado, certo? E assim sucessivamente, a gente vai criando medidas. Esse vídeo da tabela de medidas, eu não vou me aprofundar aqui, só dei um paralelo só para poder vocês verem essa parte da interface. Lá no canal tem um vídeo falando só da tabela de medidas. É tanto que eu inicio uma tabela de medida lá de multisize, por exemplo, aqui se eu colocar novo, eu colocar aqui uma multisize. Eu inicio uma multisize e explico passo a passo como fazer, como criar essa tabela de medidas, tá? Lá. Aí aqui vocês veem que aqui tem 4 tipos de medidas: altura, tamanho, cintura e quadril. Pode-se escolher 3 medidas dessa para poder acionar. Porém, eu particularmente, eu só escolho uma medida só. Para quê? Só para poder determinar a minha grade. Quantos tamanhos ela vai ter. Então, eu escolho um tamanho só. Normalmente, eu coloco o tamanho. No lugar de altura, cintura e quadril, eu coloco só tamanho. E eu defino lá quantos tamanhos minha grade vai ter. Por exemplo, na minha marca, a minha grade tem 8 tamanhos. Aí, eu vou lá e coloco, especifica. Ela vai do PP até o G2. Tá? Aí, essa parte aqui, lá no vídeo no YouTube, tem explicando tudo direitinho como vocês fazem para fazer essa edição da tabela de medidas. Isso aqui eu não vou me aprofundar, não, tá? Tem lá no vídeo explicando para vocês. Deixa eu fechar aqui. Não vou salvar. Agora, o puzzle. Vamos lá pro puzzle rapidinho. Só um parâmetro aqui do puzzle. O que essa parte aqui do puzzle faz? Ele vai fazer o encaixe manual das peças no Valentina. Caso as pessoas perguntem assim, mas e o Valentina tem encaixe? É diferente no caso do Moldasse da vida, que ele faz lá o encaixe automático, com diferentes tamanhos, você escolhe os tamanhos lá automaticamente. No Valentina, não. Essa parte do encaixe, a gente tem que fazer ele manualmente. Então, a gente salva lá o tamanho, vamos supor, da minha grade lá, eu vou salvar o P, vou salvar o M, tudo separado. E depois eu trago aqui pro puzzle e faço meu encaixe manualmente. Existe o encaixe automático no Valentina? Existe encaixe automático no Valentina. Porém, esse encaixe automático do Valentina, ele vai fazer tamanhos individuais, tamanho por tamanho. Por exemplo, quando eu termino de fazer meu molde, que ele está lá no tamanho P, por exemplo, aí eu quero fazer o encaixe do tamanho P, eu vou lá e faço o layout automático do tamanho P. Aí, se eu quero o tamanho M, eu vou lá, mudo para o tamanho M e faço o encaixe automático do tamanho M. Em relação, assim, vamos colocar, vai nos parâmetros de perder em relação aos outros sistemas, ele só perde na parte do encaixe, nessa parte, os outros é mais atomizados, né? Porém, por ele ser um programa gratuito, eu falo assim que ele tem assim a ganhar em relação a muitos outros, sabe? Ele tem assim a ganhar em relação a muitos outros, então vale muito a pena. Então vale muito a pena. Deixa eu ver, ok, boa tarde, oi, Edileuza, oi, Silvana, tá aí, Silvana, tudo bom, nega? Vamos lá. Agora vamos para o que interessa, que é a pergunta que não quer calar, né, Edileuza? A pergunta que não quer calar, vamos lá. Aí aqui no... tinha outra coisinha aqui, tá. Aí vamos aqui. Aí aqui nessa nessa interface aqui do programa, eu vou carregar primeiro a minha tabela de medidas aqui dentro. Vocês vão ver que aqui, se eu explicar essa parte aqui tem o arquivos, peças de modelagem, modo, é o que tem aqui, medidas, histórico, marca d'água, manual, janelas e ajuda. Gente, o programa tem muita coisa, tem bastante coisa. Eu vou dar aqui só um paralelo para vocês verem que é possível e lançar um desafio para vocês, principalmente para os que ainda não mexem no programa, tá? Tá construindo essa base e depois tá mandando foto dela lá no grupo, tanto ou do Telegram ou lá do WhatsApp. Aí aqui, ó, você tá vendo aqui tem a parte de arquivo. Vamos lá por partes. Aí eu tenho um novo, quando eu quero construir um novo arquivo. Abrir, se eu já tiver algum arquivo dentro do Valentina que eu já construí. Salvar como. Vocês vão ver que aqui nessa parte aqui, ó, tem alguns arquivos numerados, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui são arquivos que eu já fiz. Então, o que eu já abri recentemente, ele aparece aqui.
tá? Aí tem lá preferências, propriedades do molde, editor de modelo e rótulos. Aqui, por exemplo, preferências, quando eu clico nele, aí aqui tem a parte da linguagem, que está sendo meu programa, no caso, está em português. Aqui, esse segundo idioma, deu a segunda interface, eu coloquei o americano, porque vocês vão perceber que tem coisas aqui que nem tudo ele traduz para o português, não é tudo que ele vai traduzir para português. Aí, o que ele não traduzir vai vir em inglês, que eu escolhi aqui para vir em inglês, entendeu? Essa parte aqui é isso. Aí, aqui eu coloquei, fiz algumas marcações, modo de curva livre, duplo clique. Essa parte aqui, ele tem também a interface do modo escuro. Nessa versão 0.752 eu não gosto particularmente do modo escuro. Na versão nova que ele vai lançar daqui a algum tempo, que é a 07.53, que está lá no link lá no Telegram eu coloquei e no WhatsApp também. Quem quiser mexer para poder estar para ver a nova interface, tá? Aí pode estar clicando. O modo escuro deles, nessa nova versão, ele é ótimo, é excelente, eu gostei. Agora, esse particularmente eu não gosto. Eu particularmente não gosto, que a modelagem fica muito escura. Não gosto das linhas, a forma como ficou, não gostei. Agora, o segundo sim, o segundo eu amei. Particularmente, quando ele lançar, é o que eu vou utilizar. Aí tem algumas caixinhas aqui, ó, ativar modo escuro, não tá ativado. Direcionamento do painel de ferramentas, don't use native file diálogo. Essa parte aqui, esse don't aqui, don't use native, não clica nele não. Por quê? Porque quando no caso aqui do Windows, por exemplo, não sei no Mac, para quem usa Mac, mas no caso do Windows, quando a gente clicar nele ativa e aplica, quando eu vou buscar as modelagens que eu já fiz do Valentina, ele fica, na hora da busca do arquivo, fica meio esquisito, na hora da gente encontrar o arquivo. E sem marcar não, fica normal, a gente vai lá e encontra ele normalmente, tá? Por exemplo, eu falo isso aqui, para vocês entenderem o que eu tô falando. Quando eu clicar aqui em arquivo, ó, abrir, por exemplo, tá vendo, ó? Ele já vem para aqui, para essa tela aqui, ó, onde eu salvei meu molde. Se eu clico naquele outro, ele vem para uma tela completamente diferente. Eu vou colocar até em preferência para vocês verem como fica. Espera aí, viu? Eu vou colocar aqui em aplicar. Ok. Tá ajudando muito. Foi eu, viu? Fechando sem querer. Vamos lá de novo. Aqui eu vou mudar, vou colocar a saia godeira, que é o que nós vamos fazer no instante. Coloca aqui, ok. Deixa eu ver em preferência para ver se ficou já o que eu coloquei naquela hora. Ficou. Aí quando eu clicar aqui, ó, em abrir, você viu como ele vem? Agora veio aqui assim bonitinho, mas tem horas que não vem não, viu? Fica nessa tela aqui meio esquisita, tá vendo? Dessa forma aqui, ó. Bem estranho. Aí tem horas que a gente nem sabe onde é que tá o arquivo. Eu particularmente não gostei quando eu clico ali. Então eu prefiro deixar ele sem acionar. Eu prefiro do outro modo, tá? Vamos lá. Deixa eu ver se vocês comentaram alguma coisa. Oi, Maria Shirley. Tudo bom? Oi, Marisa. Não, Marisa, eu chego atrasada não. Só começando. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Gente, eu tô clicando aqui porque eu tenho que voltar lá pra conversa. Eu ainda sou meio leiga nessa parte de fazer live, viu? Mas vai melhorando. Ó, vamos pro que interessa. Vamos supor se a gente quisesse aqui fazer iniciar nosso molde aqui. Vocês vão vendo que aqui tem o pontinho A, né? E aqui vai ser para poder iniciar nossa construção, tá? Aí aqui eu tenho as ferramentas dos sistemas que estão aqui do lado esquerdo, que é quem? O ponto. Aqui eu tenho vários tipos de ponto, tá vendo? Para poder fazer a minha construção. Eu tenho as linhas, eu tenho as curvas, eu tenho o arco elíptico, operações, detalhes e layout.
Tudo isso aqui nós vamos estar utilizando para construir nosso molde, para estar destacando o nosso molde e para estar fazendo um encaixe do nosso molde e para estar salvando o nosso molde, tá? É nessas ferramentas aqui que nós vamos estar utilizando para poder estar fazendo isso. Sim, voltando aqui para o lado dos arquivos. Aí aqui eu tenho propriedade do módulo, editor de rótulo, eu tenho aqui peça de modelagem, tá vendo? Se eu quisesse uma nova peça de modelagem. Se eu quiser configurar essa peça que já tem aqui, ó, para poder fazer a configuração dela, por exemplo, mudar o nome dela. Aí eu não coloquei lá saia desse, se eu quisesse modificar ele para um outro nome, aí eu viria ali, tá? Gente, são muitos detalhes. Eu tô querendo ser o mais breve possível aqui, viu? Aí aqui é o modo, que é os detalhes e layout mesmo. Aqui as medidas para poder a gente abrir a tabela de multisize por aqui, por dentro do programa mesmo, para não precisar ir lá no programa da tabela, eu posso abrir lá por aqui. Aí aqui eu tenho o histórico, o passo a passo da peça, quando eu for construir a minha peça, o passo a passo dela, a marca d'água. Essa parte da marca d'água aqui, na verdade, ela vai funcionar lá no puzzle. Ela funciona lá no puzzle. Tem aqui pra gente salvar e editar ela, mas ela vai funcionar lá no puzzle, lá que ela vai aparecer, tá? Aqui manual e layout, ele vai ficar acionado. Vai aparecer esse create e atualizar quando já tiver algo de modelagem aqui criado e destacado, tá? Aqui eu tenho as janelas. Essas janelas aqui, essas opções que ficam aqui na direita, ó. Grupos, opções, background de imagem, essa parte, tá? Deixa eu ver. E aqui a ajuda. Vamos lá. Deixa eu mostrar já uma peça pronta, para vocês terem uma noção. Vou pegar essa daqui. Aqui eu tenho a base. Olha, já o molde construído aqui dentro do programa. Aqui eu tenho a base. Aí tem uma base de blusa. Já fiz aqui a queda de ombro, frente e costa. E aqui eu tenho a manga. Isso eu construí tudo dentro do sistema. Vou pegar esse daqui para vocês verem. Vou aumentar ele aqui, pra vocês darem uma olhada. Esse aqui eu fiz essa semana, foi até com uma cliente. Pera aí, deixa eu aumentar aqui para vocês verem, ó. Foi feito esse vestido aqui, tá vendo? Ó. Ele tem aqui um recorte princesa. Aí tem essas alcinhas, tem essa pala e tem as pregas da saia. Eu vou aumentar aqui, depois eu diminuo. Aqui é a parte das costas dele, tá vendo? Agora deixa eu mostrar a modelagem dele aqui no sistema, para vocês terem uma noção. Oh, Jesus Cristo. E agora atrapalhou foi tudo. Pera aí, viu? Vou aumentar mais um pouquinho. Eles devem estar se espantando com tanto risco, né? Eles se assustar. Ó, aqui foi a peça construída, tá vendo? Foi feito aqui aquele círculo para achar ali a parte do busto, para ver o bujo, a questão do bujo, ali do perímetro do peito, tá vendo? Do seio, ó. E aí foi feita a construção. Gente, aqui tem se estão olhando assim, é porque eu não utilizei, não acabei não utilizando o grupo, eu fiz isso aqui bem rápido. Eu acabei não utilizando aquele grupo, que é isso aqui, essa ferramenta aqui de operações, esse olhinho aqui, tá vendo? Quando a gente vai construindo a peça, a gente pode estar colocando ela em grupos, para poder essa região aqui da tela ficar mais limpa. Então, quando eu quiser só costa, aparecer só as costas. Quando eu quiser só a parte da frente, aparecer só a parte da frente, ou algum pedaço, algum detalhe que eu esteja utilizando aqui. Aí aqui, se vocês observarem, aqui eu tenho todas as minhas peças camufladas, que teve várias peças camufladas que eu tive que fazer aqui nessa peça. Por exemplo, essa daqui da frente, ó. Peraí, viu? Deixa eu aumentar isso aqui mais um pouquinho. Essa aqui, por exemplo, ó, foi todas as peças camufladas que eu tive que fazer, ó. Fiz a pence camuflada, fiz as rotações.
E a peça ficou perfeita na cliente. Deixa eu olhar aqui, e aqui nos detalhes, para vocês verem esse molde já, ele já tirado, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Espera aí, um pouco. Ó, tá vendo? Saiu e deu certinho. Eu venho pra cá. Opa, 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 opa. Diminuir aqui um pouco. Pronto. Tá vendo? Aí quando eu falo a questão de grade de tamanhos, né? Que eu bato sempre na tecla. Quando termina um modelo, os outros estão prontos, ó. O P tá pronto. O PP tá pronto. O G tá pronto. O GG tá pronto. Aqui tu vai ter que fazer, eu vou ter que ajustar alguma coisa lá no sistema, tá vendo? Nessa parte aqui, que eu devo ter me passado e não observei. Nessa questão aqui, para ele estar fazendo essas curvaturas aqui, tá vendo? Que não pode estar fazendo isso. Na hora que ele crescer no tamanho, ele tem que crescer automaticamente. Se dá, ele tem que ficar assim, ó. Que nem tá aqui no M, tá vendo? Tem que crescer assim perfeitamente. Isso aqui foi alguma coisa que eu devo ter me passado. Agora deixa eu mostrar a questão da saia aqui para vocês. Ó. Aí aqui a saia. Vocês perceberam que lá na foto ela tem uma prega, né? Tem uma prega ali na frente. E aí tem que fazer a divisão e fazer a marcação dessas pregas dentro do sistema. Agora deixa eu ir lá pro desenho da saia para poder vocês verem como foi que eu fiz isso. Dá uma olhada aqui. Peraí, deixa eu diminuir aqui. Diminuir aqui. Ó. Eu devolver os pontinhos. Pronto. Eu devolver eles que eu vou precisar deles. Dá uma olhada aqui, ó. Vocês vão ver que quando eu clico em cada ponto desse, vai aparecer uma caixinha de diálogo aqui do lado direito, tá vendo? Ó? Vou ver se eu consigo aumentar ela aqui. Ó, vai aparecer uma caixinha de diálogo no meu lado direito. Aqui, por exemplo, nessa peça, na parte da lateral desse vestido, essa prega eu comecei era 2 centímetros depois da costura da lateral. Então, eu marquei isso na curva. Eu fui lá nesse arco aqui, nesse primeiro arco, e fiz a marcação. Aí fiz as pregas, tudo bonitinho, ó. A primeira, peraí, viu? Tem esses paninhos aqui. Aí fiz a primeira marcação. Aqui, ó, fiz a primeira marcação, que é essa daqui, tá vendo? Coloquei lá os comprimentos, fiz as divisões, coloquei tudo direitinho. Gente, isso aqui tá tudo dentro de fórmula, tá? Pra poder ele dividir tudo certinho, isso aqui vai estar tudo dentro das fórmulas. Isso aqui eu vou estar ensinando pra vocês também. Como fazer isso. Porque na hora que a gente faz isso daqui, aí dentro de uma grade de tamanho, ele vai crescer automaticamente. E vai crescer certinho, tá? Outra coisa que a gente tem que se atentar no Valentina é que ele é feito, a modelagem é feita através dessas fórmulas e ele trabalha através dos ângulos, entendeu? Então tem um lá na vertical, na horizontal aqui eu tenho o ângulo de 0 graus, subindo na vertical eu tenho 90, descendo eu tenho 270. Eu vou ver, ó, eu clicar nesse primeiro arco. Olha só, aqui existe uma fórmula, tá vendo? Para poder fazer essa cintura aqui. Aí essa fórmula você tá vendo que é um pouquinho gigante, tá? Porque essa saia, além da medida da cintura dela, eu tinha que acrescentar os valores da prega. Então eu coloquei isso dentro de uma porcentagem aqui dentro do sistema, tá? No início assim, assusta um pouco. Quando a gente olha isso daqui, assusta um pouco.
Mas não é assustador assim, não. Depois que a gente entende o processo, como funciona, se torna assim algo bem simples e fácil da gente fazer, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui se vocês estão comentando alguma coisa. Eu tô olhando aqui os comentários de vocês, tá? Eu parei aqui para dar uma olhada no comentário, se vocês comentaram alguma coisa. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Se quiserem fazer alguma pergunta, podem fazer, tá? Podem estar fazendo. Hum, deixa eu voltar lá no programa de novo. Vamos lá. Agora vamos para a parte prática da coisa, vai. Fica mais fácil. Aí aqui eu acionei o meu Valentim, acionei aqui, aí tem a letrinha aqui do Azinho, e aqui para poder iniciar minha modelagem, eu tenho que clicar em uma dessas ferramentas aqui para poder dar início. Mas primeiro aqui eu quero carregar minha tabela de medidas aqui para dentro, tá? Eu vou vir aqui em medidas, vou clicar aqui em carregar multisize, vou vir aqui em documentos, que é onde eu salvei. Aqui. Pronto, já carreguei a minha tabela aqui dentro, minha tabela já tá aqui dentro. Aí agora, eu vou fazer essa bendita essa saia. Vai ser uma godê, viu, gente? É bem simples. Eu vou clicar aqui na ferramenta arco, tá vendo? Vou clicar aqui no arco novamente, ó. Vou dar um enter. Aí agora que começa a puxar as fórmulas da tabela. Vou clicar, tá vendo esse FX aqui? É meu auxiliar de fórmula. Quando eu clico nele, ele vai abrir a minha tabela, onde eu coloquei minhas medidas. Aí aqui vocês vão ver que tem medidas, incrementos, previsão de cálculos, comprimento das linhas, comprimento da curva, ângulo das linhas, raio do arco, ângulo da curva, extensão para controle de pontos e funções. Tudo isso daqui, gente, nós utilizamos, tá? Nós utilizamos tudo isso daqui na construção do nosso molde. Cada parte dessa, algumas delas é acionada depois que o molde é construído. Outras, por exemplo, não. Por exemplo, aqui nas medidas, por exemplo, antes mesmo da construção, que é a minha tabela, ela já está aqui, já está acionada, eu posso estar utilizando ela, que é o que nós vamos utilizar agora. Eu vou aqui em se filtrar a lista por palavras-chave, vou colocar aqui cintura, que o que eu quero é o valor da minha cintura. Vou dar 2 cliques nele. E aí, quando eu colocar aqui cintura, dividido, vamos supor que a gente quer fazer uma meia godê. Aí eu vou colocar lá por 3,14, certo? Cintura dividido por 3,14. Ele já vai me dar o raio da minha cintura. Aí eu vou colocar aqui meu primeiro ângulo, eu vou colocar 0. E meu segundo ângulo eu vou colocar 90. Eu vou fazer a metade dela. Se eu quisesse fazer ela completa, eu colocaria ela inteira, eu colocaria 180, tá? Vou colocar aqui aplicar e ok. Espera aí que eu vou reduzir isso aqui para poder vocês enxergarem. Ó, tá vendo? O arco foi feito. O arco aqui foi feito da minha cintura. Se vocês observarem, eu tô aqui no P. O valor aqui tá 34, ó. Por que tá 34? Porque a cintura desse P aqui é 68. Ou seja, já tá metade dessa parte aqui feita. Aí aqui eu tenho que criar pontos nessa parte aqui para poder fazer a segunda etapa. Aí, se vocês observarem, depois dessa ferramenta aqui do arco, eu tenho essa outra ferramenta aqui, ó. Ponto de interseção entre arco e eixo. Eu vou clicar nela, vou clicar aqui no meu arco, aciono ele, tá vendo? E vou clicar aqui no ponto A. Vou apertar Shift e vou clicar. Quando eu aperto Shift, gente, ele cria um ângulo reto, tá? No caso, para cima vai ser um ângulo de 90, na horizontal aqui vai ser um ângulo de 0 e para baixo vai ser um ângulo de 270. Vou pegar essa ferramenta novamente, vou clicar novamente no arco, vou clicar aqui no A, vou apertar o Shift e ó,
Se eu botasse aqui, ele dá um ângulo de 45 graus, tá vendo? Clico pra cá, ó. Pronto, acionei. Certo? Tá acionado. Ou seja, criei os pontos principais agora para eu fazer a segunda etapa da minha saia. Para fazer essa segunda etapa da saia, eu vou vir aqui na ferramenta pontos, vou vir aqui ponta, distância e ângulo, tá vendo? Esse aqui, ó, ponta, distância e ângulo. Vou clicar aqui no A, vou clicar no meu Shift para acionar o ângulo reto, ó, para cima, só vou querer ele para cima. E clico com o mouse. Abriu essa caixinha de diálogo aqui, tá vendo? Ao abrir essa caixinha de diálogo, eu vou aqui em FX. Em FX eu vou em medidas e eu vou colocar aqui a minha altura de joelho. Eu coloco essa saia vai até o joelho. Eu vou colocar a minha altura de joelho. Se eu quisesse que ela fosse menos, eu poderia diminuir. Eu poderia botar aqui a altura de joelho menos 10 centímetros. Eu quero que ela seja menos 10 centímetros da altura do joelho. Aí, no caso, vai ficar 47 centímetros. Tá? Isso pro tamanho P, tá, gente? Se eu mudar isso aqui pro tamanho M, vocês vão ver que o valor vai ser outro. Aí, vou colocar aqui OK. Vou colocar aqui aplicar e OK. Pronto. Deixa eu dar um Ctrl menos aqui. Para vocês estarem observando. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou pegar essa ferramenta aqui. Vou clicar aqui. Shift novamente. FX. Se eu quiser, tem duas formas, tá? Eu tô fazendo aqui pela do ângulo também. Deixa eu fechar aqui novamente. Peraí, viu? Cancelar. Como eu já fiz a primeira, se eu quiser deixar só essa primeira feita, eu posso e faço o arco só com o valor dessa primeira aqui. E depois eu utilizo a outra ferramenta de arco aqui, aquela primeira que a gente utilizou, essa ferramenta aqui de interseção entre arco e eixo, e coloco o ponto. Se não, eu posso estar fazendo de novo. Coloco aqui, mas vamos fazer para treinar. Pego ponto, a distância e ângulo. Clico aqui no A2. Olha, tracinho. E vou lá novamente. FX. Minha altura de joelho. Vou colocar lá menos 10. O mesmo comprimento. OK. Aplicar e OK. Pronto. Vou lá no arco. Novamente, eu tenho o ponto A1, A e A1, A e A2. Eu tenho A1 e A3 e tenho A2 e A4. Olha o que nós vamos fazer. Nós vamos pegar essa ferramenta de arco aqui, clicar no ponto A, novamente, ó. Vamos dar um Enter. Vamos vir aqui em FX. Aí agora nós já criamos pontos, já acionamos algumas ferramentas aqui no sistema. Aí nós vamos pegar aqui comprimento de linha. Tá vendo? Então, eu vou pegar o comprimento da linha qual? Do A, o A1, mais qual o outro comprimento da linha que a gente criou? Do A1 ao A3, certo? Vou colocar OK. Primeiro ângulo, eu vou colocar 0. Segundo ângulo, eu vou colocar 90. Vou colocar aplicar e pronto, OK. Minha saia foi construída. Simples assim. Bem prático, tá vendo? A saia tá construída aqui. Se eu quisesse, eu quero fazer fazer uma divisão aqui, fazer um coisinho aqui dentro dela mesmo. Pode ser feito também. A gente vem aqui, ó, ponto a distância sobre a linha, clica aqui, ó, clica aqui, vou dar a quantidade de centímetros que eu quero desse cós, vamos supor que eu quero esse cós com 5 centímetros. Coloco aqui 5, aplique OK, fazer uma palhinha nela. Vou clicar de lá para cá também, 5 centímetros, abrir OK. E vou criar esse detalhe aqui, caso a gente queira, tá? Deixa eu excluir. Deixa eu olhar lá o chat se vocês escreveram alguma coisa. Deixa eu ver, bloqueio de sugestão, procurando. Zap. No grupo. Bem-vindo, pessoal. Isso, o Valentino, ele é um programa de código aberto e ele é 100% gratuito, tá? É a mesma estrutura do Inkscape, do Blend também, que é um programa de código aberto.
e gratuito. Oi, Yara, gostaria de saber como colocar pique de nervuras. Vamos lá. Vamos voltar aqui para a saia, vez de luz. Aí vamos supor, eu vou destacar esse molde aqui. E eu gostaria de colocar aqui, tipo, onde tá a dobra, onde vai ser a dobra e onde vai ter a costura. Pronto. Ó, aí eu venho aqui em detalhes. Aí eu vou destacar o meu molde agora. Em detalhes eu faço o destacamento do meu molde. Eu vou clicar. Ó, eu vou clicar aqui na curva. Vocês estão vendo que esse arco, ele tá crescendo. Deixa eu aumentar aqui para vocês enxergarem comigo. Quando eu clico aqui, olha. Espera aí, viu? Quando eu clico aqui, vocês percebem que a flechinha, ela tá subindo, olha lá. Então, não preciso, quando a flechinha tá subindo, eu não preciso clicar no Shift. Caso essa flechinha ela esteja para baixo e eu quero selecionar essa curva para cima, aí eu clico no Shift para poder selecionar essa curva, tá? Nesse caso aqui não será necessário, ela já pegou, tá vendo? Aí eu vou clicar aqui no A1, vou clicar aqui no A3 e vou clicar aqui, ó. Ela tá subindo, ó. Aí eu tenho que fazer o inverso, tenho que clicar no Shift e aí eu clico para poder ela selecionar, tá vendo? Clico no A4, dou um OK, pronto. Destaquei meu molde. Coloco lá nome, vou colocar aqui saia, godê. Vou colocar aqui, vou colocar aqui OK. Pronto, agora eu acionei a segunda parte, que é aqui dos detalhes. Espera aí, viu? Aí vamos supor que eu quero colocar a margem de costura aqui a margem de costura dessa peça. Eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse, vou apertar aqui em opções, vou vir aqui em imagem, vou colocar aqui margem de costura, eu vou deixar aqui minha margem de 1 centímetro mesmo, vou colocar aqui aplicar. Vocês podem estar se perguntando, ai, cadê a linha da margem? Porque eu coloquei aqui, ocultar caminho principal, tá vendo? Como eu coloquei ocultar caminho principal, ele cresce a margem sem aparecer aquela segunda linha. Como eu desmarquei ele, eu vou aplicar, ele vai aparecer. Para ele não aparecer, é só eu clicar aqui em ocultar caminho principal. Aí eu aplico, a margem cresce e a outra linha ela sobe, certo? Eu vou deixar ele aqui ocultado para poder estar aparecendo para vocês. Pronto. Aí, vamos botar ela para a margem novamente. Aí, aqui nessa margem, eu não quero linha aqui. Não quero margem de costura, nem no A2, nem no A4. Aí, vocês estão vendo que está escrito aqui antes e depois? Pronto. Aí, aqui, do A1, o A2, isso aqui é depois para ele. Porque ele vai ler assim, ó, no sentido horário, essa parte aqui. Aí, então, do A2 pro A4, ele é antes. Então, aqui antes, eu vou colocar aqui 0. Vou colocar aqui em aplicar, tá vendo? Aí, ele vai sumir. Vou aqui no A4, aí no A4 aqui é depois. Oh, meu Jesus, espera aí, viu? Vou colocar aqui 0 e vou colocar aqui aplicar. Pronto. Certo? Aí, aqui, ó, isso aqui vai ser na dobra. Isso aqui eu vou colocar na dobra. Aí, se eu quisesse colocar um pique, vamos supor, se essa linha aqui, essa linha que eu coloquei da margem de costura, ela não aparecesse. Vamos lá em opções novamente. Margem de costura, caminho principal. Vou ocultar esse caminho principal, aplicar e OK. Vamos supor que eu não quisesse que ela aparecesse. Na hora de imprimir, ele ia imprimir assim. Como é que eu ia saber a parte de dobra, onde fosse? Nesse caso aqui do molde tá simples, que é um molde simples. Mas se fosse um molde mais complexo, né? Como é que eu faria isso? Eu clico aqui, ó. Acionar o pique aqui. Eu posso colocar aqui acionado um pique aqui e um pique aqui. Esses piques, gente, ele tem ângulo, tá? Espera aí, viu? Quando eu clico no número aqui, aí eu tenho os ângulos dele, tá vendo aí? Espera aí, viu? Vou colocar um que apareça aqui.
O criador vivente. Espera aí aqui. Espera aí, meu povo. Que eu não tô botando este Benedito no lugar certo que eu quero. Essa aqui. Na bicicleta, deixa eu ver se ela apareceu. Não apareceu, não. Está bem, São de Jesus Cristo. Não apareceu nesse. Reto. Pronto, ó lá. Apareceu o piquezinho, tá vendo? Aqui, ó. Aí esse piquezinho vai estar mostrando pra gente que isso aqui vai ser a dobra. No caso, se eu quiser que essa marcação de pique, eu marco mostrando que ele é a dobra, tá? Se eu quiser isso. Se não, eu posso colocar lá no meu próprio rótulo e escrever dobra aqui também, tá? Vamos agora para a parte do rótulo. Como eu faço isso? Botão direito do mouse novamente, opções. Vocês estão vendo que aqui eu só fui até agora a parte de colocar o nome e imagem de costura, né? Mas tem essas outras partes aqui também, o pino, rótulo, fio, piques e colocar rótulo. Aqui são outras partes que são acionadas também, ao colocar lá no módulo desenho, tá? Aí vamos aqui em rótulos. Aí essa parte aqui de rótulos, ela é bem interessante, que eu posso fazer minha etiqueta de rótulos e já deixar ela salva e só carregar ela aqui dentro do sistema. Como eu posso fazer ela aqui manualmente, normal, individual para cada um, tá? Aí se eu vim aqui em editar rótulo, eu vou aqui em uma que eu já tenho ela feita no sistema. Eu venho aqui em documentos, olha, modelo de rótulo. Aí eu vou carregar ela aqui. Aí eu já coloquei o name, o file name e a medida. Quando eu clicar aqui em visualizar, vocês vão ver que já tá lá saia Godê e aqui em P, que é o tamanho. O file name não está aparecendo, porque na verdade, que é o file name? Se o arquivo ele tivesse salvo, ele ia ter um nome, certo? Então, é esse nome desse arquivo que ia aparecer aqui. Como eu faço isso? Você pode estar se perguntando como se faz isso, tá? Vamos lá. Vocês estão vendo que tem essa parte aqui, ó. Deixa eu fazer o nosso do zero. Editar modelo. Deixa eu apagar esse daqui. Para apagar, a gente vem aqui no botãozinho vermelho, tá vendo? Selecione e apaga. Selecione e apaga, tá? Vamos fazer esse aqui do zero. Se eu quisesse colocar ele aqui, agora, como eu faria? Apertaria aqui no botão verdinho, mais, inserir, tá vendo? Aí ali tá o input. Clico nesse input aqui embaixo do texto, clica aqui em inserir. E aí eu posso vir aqui, tá vendo, ó? E colocar o que eu quero. Por exemplo, no caso da minha tabela, a minha tabela está em rótulos, quando eu construí ela, foi rótulos de tamanho. Aí eu vou atrás aqui de rótulo de tamanho, que é esse aqui, ó. Dou um clique nele. Se não ver aqui visualizar, ó, vai aparecer P, que é o tamanho que tá lá. Tá vendo? Aí eu vou aqui inserir mais um. Clico aqui no input. Clico aqui em inserir. E aí eu quero colocar o nome da peça. Aí tem aqui também. Eu vou descer aqui e vou atrás do nome da peça. Aqui, ó. Nome da peça, tá vendo? Que é onde a gente criou lá. Name piece. Lembra? Aí, nome da peça. Eu vou lá e coloco também. Visualizar, tá lá. Saia Godê. Que foi o que a gente criou. Que foi isso daqui. Aquele nome que a gente criou quando nós destacamos o molde. No destacar do molde. Aí, a gente não foi lá. Naquele início, não colocamos lá o nome, Saia Godê? Então. Aí, ele vai aparecer aqui também. Coloco ao clicar.
Antes de eu inserir esse rótulo e ficar aparecendo aqui, deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Mais uma ferramenta. Quando eu vim aqui para o modo desenho, vocês estão vendo que tem essa ferramenta nos detalhes aqui. Aí eu tenho essa ferramenta aqui, um pinozinho, tá vendo? Ferramenta de pino. Esse pino aqui, ele vai servir para colocar o fio do meu tecido, deixar o fio marcado no meu tecido fixo, e para deixar marcado o rótulo onde eu quero do meu tecido, tá? Antes de eu colocar isso daqui, eu poderia utilizar esses pontos que já estão aqui, mas eu quero novos pontos. Eu vou vir aqui em arco, eu vou vir nessa ferramenta aqui, ó, segmentar um arco. Vou clicar nele e vou clicar aqui nesse arco. Pronto, vou dar um Enter. Vou vir aqui em FX. Vou vir aqui em comprimento das curvas. Vou escrever aqui atual, que aí eu vou pegar o comprimento desse arco aqui. Vou colocar ele dividido por 2. E eu vou dividir esse arco na metade. Pronto, certo? Vou vir aqui nessa ferramenta aqui, ó, ponto de interseção entre arco e eixo, não tem? Vou clicar nela, novamente. Vou clicar aqui no meu arco, vou clicar aqui no FX, vou apertar o Shift e, ó, marquei esse ponto aqui, certo? Vou vir aqui na ferramenta ponto, vou vir aqui nessa outra ferramenta aqui, ó, ponto intermediário entre dois pontos. Vou clicar no A5, vou clicar no A6 e ele vai colocar um ponto no meio. Pronto. Eu vou utilizar esse ponto aqui para fixar meu rótulo e vou utilizar esse mesmo ponto para poder eu colocar o meu fio. Aí eu vou vir aqui em operações não, em detalhes, eu vim aqui no pino, vou clicar aqui no A7, peça, só tem uma construída, no caso essa é a CHD, a gente seleciona ali, se tivesse mais alguma, você ia selecionar por aqui também. Vou colocar aqui OK. Vou voltar lá em detalhes, vou clicar com o botão direito do mouse, vou clicar em opções, vou clicar aqui em rótulo novamente, vou vir aqui no final, rótulos, vou colocar aqui rótulo da peça visível, vou vir aqui em pino, ó, A7, eu vou deixar os tamanhos que tá aqui, ó, largura e altura. Normalmente, como é que eu faço isso? A largura, normalmente eu coloco em 6, mas eu vou deixar aqui em 10. E a altura eu vou pela quantidade de linhas de tópicos que foram escritos, tá? Então, para cada altura eu coloco 1 centímetro. Então, ali como tem só 2 tópicos, eu colocaria ali 2 centímetros. Nesse caso aqui eu vou deixar 10 para ele ficar bem grande, tá? Para poder ficar mais visual para vocês. Olha lá, ele ficou fixo lá naquele ponto, ó. P, escrito CHD. Aí eu quero colocar agora o fio. Eu vou lá em opções, vou lá em fio, colocar aqui fio visível, vou colocar aqui A7. Se eu quiser, só o A7. Se eu não quisesse aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui o fio no A7 para vocês verem. Vou aumentar aqui o comprimento, vou colocar aqui uns 30 centímetros. Vou colocar aqui aplicar e OK. Espera aí que o fio saiu coisado. Eu quero que ele saia, eu vou indicar que eu quero que ele esteja em 45, oh Jesus Cristo. Que eu quero que ele esteja em 45 graus, tá? A rotação dele, e aí eu mudo aqui, ó. Eu quero que ele esteja em 45 graus. Aplique OK, viu? Aí ele vai fazer isso daqui, ó. Agora vamos supor que eu quisesse que esse fio ficasse de uma ponta a outra. Eu utilizaria os mesmos pontos que eu tenho aqui, ó. O A5 e o A6. Eu viria aqui em pino, pegaria o A5, colocaria na saia, viria aqui novamente em pino, fica aqui em A6, coloco CHD e coloco OK. Volto aqui em detalhes, volto aqui em opções, volto aqui no fio, aí eu venho aqui e escolho A5 e A6, pronto. Clica aqui em aplicar e OK, pronto, ele vai de uma ponta a outra, certo? Tá vendo como é simples? É assim que a gente marca o fio do tecido. Deixa eu voltar lá no chat para ver se você escreveu mais alguma coisa.
Vamos voltar lá. Ó, aí aqui tá feita a peça, foi destacado. Aí vamos supor que eu quero fazer o encaixe aqui dessa saia, um encaixe automático. Vamos duplicar ela, vai, para ter mais de uma aqui. Ó, quando eu clico nessa ferramenta aqui, ó, de baixo, tá vendo? Essa ferramenta aqui faz duplicar o meu molde, tá? Aí vamos supor que aqui tem dois. Já vai ter dois tamanhos dele. Aí eu quero fazer o encaixe automático. Aí eu venho aqui em layout, aí ele vai ler. Aí aqui nós define o tamanho do papel que a gente quer, que nós estaremos utilizando, tá? Aqui no caso eu coloquei o A0. Aqui vocês podem editar também, se quiserem, aqui colocar a largura, a altura daquilo que vocês precisam. E aí vocês vão colocar, se quiser seguir o sentido do fio também, aí vocês vão ter que ir lá na primeira etapa, para poder não determinar que ele rotacione. Mas aí depois eu explico isso para vocês. Aí eu vou colocar aqui OK e vou deixar ele fazer o layout para mim, fazer o ambiente para mim, tá? Vocês vão perceber que fazendo o encaixe automático, e vai dando também o coeficiente de eficiência de encaixe que deu para fazer, tá? De forma bem simples. Ó, demora um pouquinho, viu? Essa parte aqui do encaixe ele demora um pouquinho para poder ele fazer todo o dente da peça. Tá vendo? Pronto. O encaixe foi feito. Tá tudo certinho. Olha lá. O encaixe tá concluído. Aí aqui para eu salvar, como é que eu faço? Eu clico aqui nesse rosinha, tá vendo? Nessa parte aqui, ó. Clico nele. Vou escolher a pasta que eu quero, né? Através desse caminho aqui, navegar. Eu vou lá escolher a pasta que eu quero que ele seja salvo. E vou aqui no formato de arquivo. Aí aqui eu vou escolher o tipo de arquivo que eu quero. Se eu quero SVG, se eu quero em PDF, se eu quero arquivo de imagem. Aí tem os arquivos para Audacity também, esse DXF. Se eu não me engano, gente, de acordo com o modelo do Audacity, aí vai variando, tá? Tem por Clo também, se quiser abrir essa modelagem lá dentro do Clo. A do Clo até eu esqueci, eu acho que é R11. A STM também, lá no Clo Lê. É DXF, a AMA, no Clo que lê, e o outro é o DXF ASTM, lá no Clo que ele vai ler. Aí aqui vamos supor, Yara, eu não tenho uma plotter, eu quero salvar em, como é que fala? Em PDF para imprimir na minha impressora em casa. Aí a gente vai lá em PDF Tiled, ó. E aí ele vai talhar esse molde aqui todinho, dividir isso aqui tudinho, tá? Para poder fazer a impressão. E vai sair já em A4. Aí eu venho aqui, escolho o modelo da folha, o formato da folha, ó. Se fosse ela o tamanho que fosse. A1, A2, A3, no caso a gente tem um caso que é o A4. Colocaria aqui A4, tá vendo? Colocaria aqui o nome do arquivo. Coloca aqui Sara Godet. E coloque em OK. Pronto. Ele foi lá e salvou esse meu arquivo. Vamos tirar a prova dos 9. Impressão. OK. Sara Godet. Deixa eu abrir ele aqui. Ó, aí ele já salvou aqui. Aí vai dar as linhas da margem, tudo certinho. Ele já tá salvo aqui, tá vendo? Aí aqui tem a numeração das linhas. Aí vocês conseguem ver para poder fazer a colagem, tá? Outra forma de fazer isso daqui
é lá no puzzle. Aí vocês vão clicar aqui em manual, create, dá um OK. Aí no puzzle tem uma coisa interessante, que ele nos dá um gabarito para poder a gente fazer a colagem. Aqui, ele nos dá o gabarito. Aí eu venho aqui, eu clico com o botão direito do mouse, coloco mover to shift. Com o outro botão direito do mouse, coloco mover novamente. E aqui mover as duas peças, tá vendo? Aí aqui eu vou fazer o meu encaixe do jeito que eu quero. Aqui eu já tô vendo meu plano de corte, quanto eu vou gastar, tudo certinho. Essa parte do puzzle, depois eu vou fazer um vídeo só específico só dele, para explicar só ele depois. Coloco lá no YouTube para vocês. Peraí, eu vou fazer isso. Uma notinha. Pronto. Aí aqui, ó, nessa parte aqui, aí ele não dá. Se eu quisesse virar pro outro lado, tá vendo? É Middle Piece, ó. Aí é aqui que a gente tá fazendo esses movimentos. Se eu quiser girar ele aqui, rodar, eu vou colocar os graus que eu quero que ele gire. Vamos por 90. Eu volto aqui a aplicar, ele vai estar girando, tá vendo? Se eu quisesse emendar eles dois para um tamanho só. Coloco os dois próximos. Pronto, aperto o CTRL, aí eu consigo, como eu botei eles dois próximos, eu consigo movimentar, ó, os dois tamanhos juntos, tá vendo? Mas aqui ainda tá um sobre o outro. Tá bem encaixadinho. Peraí, deixa eu arrumar direito. Pronto. Aí aqui eu venho pra folha, ó, vou aumentar o tamanho da folha lá embaixo, ó. Vou diminuindo aqui. E vamos diminuir essa largura aqui também. Aí, quando eu clico nessa outra parte, que é o plano de corte, tá, gente? Aqui a gente vê quanto a gente vai gastar de tecido, ó. Quanto a gente vai gastar de tecido. Nessa parte aqui. Aí, nessa parte aqui, eu vou colocar as folhas e coloco aqui para ele mostrar, ó. Olha que interessante. Aí, ele mostra pra gente, ó, quantas folhas de A4 eu vou gastar. Ó. E no caso aqui, para imprimir essa saia, eu vou gastar 20 folhas. Tá vendo? Aí, eu já sei o meu gasto. Aí aqui eu vou colocar Print Style Scan, ou seja, para imprimir, eu quero que imprima esse gabarito aqui. Em uma folha A4, ele vai imprimir esse gabarito. Para eu saber onde está cada parte, tá? Aí ele coloca aqui, ó. Imprimir o gabarito. Vai nessa parte. Aí quando eu venho para esse outro lado aqui, ó. Layout, eu vou colocar aqui o nome do arquivo, boto aqui saia. Vou botar saia D1. E aqui eu clico, ó, exportar layout. Aí na hora de exportar layout, eu vou escolher a pasta, vou escolher o arquivo que eu quero. No caso aqui vai ser o PDF Tiled, no caso para imprimir na impressora normal em A4. Vou clicar aqui nesse texto com caminhos e vou clicar nesse de baixo aqui, Tile Scan, que é para imprimir o calendário. Esse gabarito, que diga, para imprimir esse gabarito, tá? Aí clico nele também e coloco OK. Aí já tem o nome com Peraí, não. Vamos mudar aqui. Vou de teste. Pronto. Exportar. Tá, ele de aqui. Pronto. Aí ele exportou. Deixa eu abrir lá para vocês verem. Rapidinho. Ó, tá vendo? A primeira folha do A4 já vem já o gabarito, ó, com a quantidade de folhas que vai gastar. E aqui vem as outras partes marcadas do molde, viu? Interessante.
É bem legal. Bem simples, bem bacaninha mesmo. Ou seja, se não tem plotter, vai em PDF mesmo, mas dá certo, viu? Eu vou botar lá no modo desenho. Edilosa, você perguntou sobre os piques de nervura, né? Você fala na parte, vamos supor, de uma saia ou aquele pique da blusa, não é isso? Responda aí no chat, Edilosa, para mim, por favor. Por exemplo, aí de blusa, tem aqui nessa base de blusa, por exemplo. Deixa eu ver o que aqui tem. Tem detalhe? Tem algo aqui. Nessa base de blusa aqui, vamos supor, se eu quisesse. Deixa eu destacar ele para você ver. Se eu quisesse destacar aqui essa base, vem aqui no A30, A9, o crescimento, vou botar shift. Aqui o A16, o A17, essa daqui, A13, 18. Pronto. Eu vou colocar A37 e A36. Vou dar um OK. Vou colocar aqui frente e vou colocar aqui OK. Pronto, vou lá em detalhes. Pronto, tá bom. Aí você percebeu que eu não peguei aqui o pontinho da pence aqui do busto, tá vendo? Nem essa aqui da cintura, aqui vai de cima para baixo. Aí vou voltar lá em desenho. Vou clicar nessa ferramenta aqui, tá vendo? Ó, ferramenta de rótulo de lugar. Essa é a ferramenta aqui que vai fazer isso para mim. Eu vou clicar nela, vou clicar aqui no meu ponto 42, que é o afastamento que eu coloquei dessa pence de busto. Vou deixar ali 1 centímetro, vou colocar a peça, eu quero a frente, segmento, eu vou colocar aqui cruzamento, que eu quero que fique um xizinho. E vou colocar aqui OK, ó. Tá vendo? Ele fez o pontinho aqui, ó, do que eu quero, do piquezinho. Aí eu venho aqui novamente nela. No caso dessa aqui, eu vou colocar aqui. Mas aqui vai ficar bem grosseiro, né? Colocar esse. Deixa eu dar uma descida aqui nesse ponto, viu? Descer ele pelo menos uns 3 centímetros, vai. Pra não ficar lá em cima. Vamos descer 4. Pronto. Só pra marcar, pra não ficar tão grosseiro assim. Aí eu venho aqui nessa ferramenta, venho aqui nesse novo ponto que eu construí, que é o A65. Venho aqui em peça, coloco frente, segmento, coloco cruzamento, coloco OK. Venho aqui em detalhes, olha. Ficou o detalhe desse, o detalhe desse. Vou vir aqui nessa parte, vou colocar aqui os piques. Já vou acionar aqui pique aqui e vou acionar o pique daqui. Vou vir aqui nessa ferramenta, vou vir aqui em opções, colocar a margem. Vou colocar aqui imagem de costura. Vou vir aqui em aplicar e vou dar OK. Ó, percebam que na hora que eu faço isso, ó, a margem é aplicada, foi aplicada a margem. Os piques aqui, olha, já estão todos colocados automaticamente, tá vendo? No 36 e no 37. E aqui no 43 e no 44, viu? Tudo bonitinho. Não sei se era isso, Edilas, se eu conseguir te responder. Deixa eu voltar lá pro chat e ver se tem mais alguma pergunta.
Estou escrevendo aqui para vocês, porque eu não sei se vocês estão me ouvindo, ninguém falou mais nada. Espero que tenha dado tudo certo. Depois eu converso com vocês lá pelo chat, lá no grupo do Telegram e lá no grupo do WhatsApp. Mas hoje, por essa aula, essa live era uma prévia, né, para poder a gente. É a primeira vez que eu estou fazendo também. E aí estamos fazendo assim alguns ajustes, né? Estamos fazendo alguns ajustes. Aí minha mãe aqui de fundo passando, mas tá tudo certo. Viu, pessoal? Qualquer dúvida, alguma coisa, você pode estar perguntando. Mas na próxima, nós vamos estar abordando apenas um assunto, tipo uma modelagem só, e trabalhando em cima dessa modelagem específica, que vocês vão tirando a dúvida de vocês. Viu? Mas de início é isso. Vale muito a pena estar utilizando Valentina. Tá? Vale muito, muito, muito a pena mesmo a gente estar utilizando Valentina. Tá trabalhando com ele. Ele nos proporciona, assim, uma gama de possibilidades. E nos ajuda muito no nosso dia a dia. Demais no nosso dia a dia. Até a próxima. Vou me despedir de vocês e até a próxima live.